Nisto cremos as grandes verdades da Bíblia. Estamos chegando ao final da nossa série. Hoje é o tema número 28, a nova terra. Se alguém oferecer para uma criança bem pequena uma barra de ouro e uma barra de chocolate e pedir que ela escolha um dos dois, olha, é muito provável que ela escolha o chocolate. Outra coisa interessante é colocar a criança para escolher entre um doce agora ou dois doces mais tarde. Esse teste já foi feito e a maioria prefere comer logo o que está na mão. Não consegue esperar para ter uma vantagem depois. Sabe, às vezes eu fico comparando essa atitude infantil com o que a humanidade tem feito com a própria vida. Nós vivemos num mundo de pecado e a vida não tem sido fácil para a grande maioria das pessoas. Mesmo assim, a maioria escolhe essas poucas dezenas de anos e desprezam a oferta de Deus, uma vida eterna e feliz num lugar preparado por Ele, sem qualquer vestígio dos males do pecado. A Bíblia nos fala desse lugar. Vejamos alguns textos. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Segundo Pedro, capítulo 3, verso 13. Hoje nós vamos desvendar as grandes revelações da Bíblia a respeito desse paraíso que Deus está oferecendo para os seus filhos. É interessante notar que os 2 primeiros capítulos da Bíblia relatam a criação de um mundo perfeito, o paraíso, o Éden. Esse mundo foi destruído pelo pecado e a Bíblia segue então contando a história do pecado e das ações de Deus para solucionar esse problema, para então, finalmente, nos 2 últimos capítulos, relatar o mundo reconstruído, um novo paraíso, uma nova terra. Vejamos o início do penúltimo capítulo da Bíblia. Veja como está escrito. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Apocalipse capítulo 21, versos 1 a 5. Essa é uma verdade bíblica que dá sentido a todas as outras. A certeza de uma nova vida, uma nova terra, um lugar de perfeição eterna e de eterna felicidade. Primeiramente, vamos esclarecer um ponto. O lugar preparado por Deus para que o seu povo habite eternamente não é um lugar distante, desconhecido, ao qual chamamos de céu. Nós estudamos que durante o milênio estaremos sim no céu, mas a Bíblia deixa claro que nossa morada eterna é a terra depois de ser purificada de todos os males e então restaurada por Deus. Deus vai deixar essa terra novamente como ela foi descrita no livro de Gênesis. Será um novo Éden. Embora renovada, ela permanecerá familiar, conhecida. Ela é nova no sentido de que Deus removerá da terra toda e qualquer mancha causada pelo pecado. O Apocalipse, ao descrever a nova terra, faz referência à Nova Jerusalém. Eu quero convidá-lo agora a continuarmos lendo o que a Bíblia ensina a respeito da Nova Jerusalém, da nova terra e dessas coisas maravilhosas que Deus está preparando para todos aqueles que aceitam a sua oferta de salvação em Jesus Cristo. Me acompanhe. Então vamos começar vendo algumas passagens da Bíblia que nos falam sobre a Nova Jerusalém e como ela é descrita de maneira extraordinária. Vamos começar então lendo aqui Apocalipse capítulo 21, versos 2 e 3. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo,
Eis o tabernáculo de Deus com os homens. A Nova Jerusalém será a capital da nova terra. Na linguagem hebraica, Jerusalém significa cidade de paz. A Jerusalém terrestre dificilmente terá feito jus ao seu nome, mas a Nova Jerusalém refletirá fielmente em seu nome a realidade que transmite uma verdadeira cidade de paz. A Nova Jerusalém será, como diz o texto bíblico, o tabernáculo de Deus, a sua morada, e será situada na terra restaurada. Isso cria um vínculo muito especial entre a humanidade e Deus. Imagine só, a morada de Deus será aqui na terra renovada, junto com a raça humana. O Apocalipse faz também algumas descrições físicas da Cidade Santa, e para isso usa até uma linguagem romântica. Veja só. Vi também a Cidade Santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Apocalipse 21, verso 2. Isso aqui vai acontecer, como já vimos no estudo anterior, vai acontecer após o milênio, né, quando Jesus voltar e a Cidade Santa vai descer sobre a terra. Veja algumas características da cidade. A cidade terá luz. Que luz será essa? Diz assim: a cidade não precisa nem do sol, nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Apocalipse 21, 23. O Cordeiro aqui é Jesus Cristo. Vejamos mais descrições a respeito da cidade. Não haverá noite. Interessante isso. Apocalipse 21, 25 diz assim: as suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. Que interessante será essa cidade, não? Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Apocalipse 22, 5. Continuando ainda a descrição física da Nova Jerusalém, vamos ver agora o material primário da sua construção. Que coisa extraordinária nos mostra a palavra de Deus. Tudo isso está no Apocalipse. A estrutura da muralha é de jaspe. Também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Que coisa extraordinária, não? Aqui na Terra sonhamos com casas, com mansões, fazemos planos, mas nada do que podemos imaginar e sonhar e desejar aqui poderá se comparar com aquilo que Deus já preparou para os seus filhos. Outros materiais mencionados no capítulo 21 de Apocalipse são pedras preciosas como jaspe, safira, calcedônia, esmeralda, sardônio, sárdio, crisólito, berilo, topázio, dentre outras. Eu mesmo não conheço a maioria dessas pedras preciosas, mas posso imaginar que são coisas extraordinárias. Vai deixar todos os salvos vivendo uma vida de um encanto pleno durante toda a eternidade. Tão significativo quanto a lista de materiais empregados na construção da cidade é o fato de que o anjo que mostrou a cidade a João mediu as suas muralhas. Se elas podiam ser medidas, possuindo altura, comprimento e espessura, torna-se claro que a cidade é um elemento real, pois se baseia em dados da realidade. Agora pense comigo, considerando que a cidade é algo real, físico, e não aquela ideia que se desenvolveu através da filosofia grega de algo etéreo, espiritual e real, né? Como será o suprimento de água e alimento lá na Nova Jerusalém? Pois é, até sobre isso a Bíblia nos fala. Vejamos. Apocalipse 22, 1 e 2. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore
são para a cura dos povos. Uma coisa que desperta a minha curiosidade, né? A árvore da vida, né, está de uma a outra margem do rio. Né? Que coisa interessante, será algo realmente bem pitoresco, bem diferente. Os 12 frutos da árvore da vida contêm os elementos vitais dos quais a humanidade ficou privada desde que Adão e Eva abandonaram o jardim do Éden. Eles são o antídoto para o envelhecimento, desgaste ou mesmo a simples fadiga. Aqueles que comem do fruto dessa árvore nem mesmo necessitarão de noite para repousar. Veja só como isso é descrito. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. Já acabamos de ler esse texto. Por quê? Porque não haverá cansaço, não haverá necessidade de dormir. Vamos viver uma vida plena, eterna, que será vivida momento após momento e cada momento. Dentro da cidade haverá casas preparadas pelo próprio Jesus. Que casas são essas? Aqui está a descrição, as palavras de Cristo, João 14, 1 a 3. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Essa é uma das mais belas promessas em toda a Bíblia. A promessa da volta de Jesus. E não somente isso, a garantia de que Ele está preparando lugar para cada um de nós. É importante também saber que os redimidos não estarão confinados dentro dos muros da Nova Jerusalém. A Bíblia nos diz que eles herdarão a terra. É assim que diz a Bíblia. Poderão deixar suas mansões na cidade e dirigir-se ao campo, onde projetarão e construirão o lar de seus sonhos. Aquilo que nós podemos chamar de as suas casas de campo. Você já pensou em ter uma casa de campo? Pois é. Na nova terra você vai ter essa oportunidade. É dito que os redimidos plantarão vinhedos, colherão os seus frutos e comerão desses frutos. Veja a descrição bíblica. Eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Isaías 65, 21. Eu estou mostrando esses textos para que você vá juntamente comigo, através da imaginação, né, tendo uma ideia dessa coisa extraordinária que Deus está preparando e que será a nova terra completamente restaurada. Na nova terra, a promessa feita por Cristo e seus discípulos encontrará finalmente o seu eterno cumprimento. Ele disse, para que onde eu estou, estejais vós também. João 14, verso 3, como acabamos de ler. O propósito da encarnação, Jesus ter vindo aqui, Deus ter nascido aqui, Deus conosco, atingirá finalmente o seu alvo, na expressão, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Apocalipse 21, verso 3. Aqui, os salvos terão o privilégio de viver na presença do Pai e do Filho em constante companheirismo com eles. Que privilégio! Aqui será a morada de Deus. Muito bem, já vimos através da Bíblia algumas descrições da Nova Jerusalém, da Nova Terra, mas fica uma curiosidade. Como será a vida na Nova Terra? A Bíblia fala sobre algumas atividades físicas que serão desempenhadas, serão experimentadas lá. A vida na Nova Terra desafiará até mesmo os mais ambiciosos por toda a eternidade. Imagine, nunca chegará o momento em que os redimidos se sentirão entediados. Você consegue imaginar isso? Viver por toda a eternidade. Isso significa milhões, bilhões, trilhões de anos sem fim. É impressionante. Não cabe em nossa cabeça agora. Tudo lá será muito mais e muito melhor do que o melhor que nós possamos imaginar aqui. Veja o que diz esse texto. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram,
nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. 1 Coríntios capítulo 2, verso 9. É isso que Deus está preparando para cada um de nós. Bem, já observamos a promessa bíblica de que os redimidos construirão casas e nelas habitarão, de acordo com Isaías 65, verso 21. Construir implica projetar, edificar, mobiliar e potencialmente remodelar ou reconstruir. E a partir da palavra habitar, podemos formar a imagem de uma ampla gama de atividades relacionadas com a vida diária. A motivação subjacente a toda a existência da nova terra é a restauração daquilo que Deus havia planejado para a sua criação original lá no Éden. Agora imagine, se no mundo de pecado, com a mente humana afetada pela degeneração física, o encurtamento da vida para apenas algumas décadas, se com tudo isso o ser humano foi capaz de atingir os níveis de desenvolvimento científico e tecnológico que nós temos hoje, imagine só, uma raça regenerada, vivendo no mais elevado vigor de suas aptidões físicas e intelectuais e tendo a eternidade diante de si. Que coisas serão realizadas, projetadas, idealizadas? É impossível imaginar o nível de desenvolvimento e progresso que o ser humano, livre de todo pecado, poderá alcançar ao longo da eternidade. Uma coisa eu sei, a vida lá não será nem um pouquinho monótona. Grande parte da nossa alegria na terra renovada será obtida através de relacionamentos. Agora aqui fica uma pergunta, uma curiosidade. Nós vamos reconhecer os nossos familiares e os nossos amigos na nova terra? Veja, depois da ressurreição de Cristo, os discípulos puderam reconhecê-lo facilmente. Maria identificou a sua voz, Tomé reconheceu sua aparência física e os discípulos de Emaús reconheceram as suas maneiras. Jesus afirmou que no reino dos céus, Abraão, Isaque e Jacó conservarão as suas identidades. Isso está lá em Mateus capítulo 8, verso 11. Assim, nós podemos imaginar com segurança que na nova terra seguiremos mantendo o relacionamento com aqueles que hoje conhecemos e amamos. A Bíblia diz que os redimidos formam uma grande multidão como a areia do mar. Imagine, que ambiente extraordinário, quantos amigos, quantas coisas para fazer, quantas ocupações. Olha, você não pode ficar de fora disso, viu? Uma coisa interessante de observar nos textos bíblicos sobre a nova terra é para descobrir também o que não haverá na nova terra. Já vimos aqui muitas coisas que serão desfrutadas lá, mas o que a Bíblia diz sobre o que não haverá na nova terra? Vejamos aqui algumas declarações. Apocalipse 21, 4. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Algumas pessoas ficam pensando, como eu poderei ser feliz se algumas pessoas que eu mais amo não estarão lá? Bem, em primeiro lugar, vamos lembrar que durante o milênio, como já estudamos, teremos todas as explicações porque cada uma dessas pessoas não estará na nova terra. Entenderemos que elas não se prepararam para isso, logo não iriam se adaptar a esse estilo de vida. Uma pessoa que não se preparou para viver na nova terra, se fosse levada para lá, seria completamente infeliz. Por outro lado, Deus vai nos libertar de todas as lembranças que poderão nos trazer tristezas. Esse é o grande conforto que nós temos. Veja o que diz o texto. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas. Jamais haverá memória delas, mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria, e para o seu povo regozijo. Isaías 65, versos 17 e 18.
Existe muito mais coisas sobre a nova terra na Bíblia, mas precisamos ir parando por aqui porque o nosso tempo já está acabando. Eu vou mencionar rapidamente somente mais duas coisas. Primeiro, uma profecia de Isaías que se aplica à nova terra nos fala que lá o sábado permanecerá como um eterno memorial de Deus, mesmo na nova terra. Vejam o texto. E será que de uma festa da lua nova a outra, e de um sábado a outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. E finalmente, temos a garantia de que a triste experiência do pecado, vivida pela humanidade por aproximadamente 6.000 anos, nunca mais será repetida. A forma como Deus lidou com o nosso problema foi tão sábia que jamais outra criatura de Deus irá se aventurar a desobedecer às justas e perfeitas leis de Deus. Então eu quero terminar lendo esse texto, Naum capítulo 1, verso 9. Que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo, não se levantará por duas vezes a angústia. A garantia de que o pecado terá sido completamente vencido e jamais se levantará em toda a história do universo. E aí? Você gostou de saber o que Deus está preparando para os seus filhos? E o melhor de tudo é que tudo isso já foi pago. Jesus na cruz efetuou o pagamento. Você só precisa aceitar e permitir que o Senhor entre no seu coração e transforme a sua vida. Se você se sente incapaz de tomar essa decisão, busque a Deus. Ajoelhe-se diante dele e clame: Senhor, eu quero essa salvação, eu quero ser transformado, por favor, não me deixe de fora dessa bênção maravilhosa. Faça essa oração cada dia e você verá como Deus vai agir em sua vida. Deus está muito interessado em levar você para esse lugar de felicidade eterna. Você só não vai se você não quiser. Deixe que Jesus entre no seu coração. Aceite a oferta que Deus está fazendo para você. Não rejeite tudo aquilo que Jesus fez. E o nosso desejo é que o Senhor Deus derrame sobre você, sobre os seus amados, sobre sua família, as maiores e melhores bênçãos. E que você esteja preparado para que quando Jesus voltar, estejamos todos juntos neste lar eterno. Aguardo o dia de emoção sem par, no qual terei um belíssimo lar entre colinas e
A grande verdade do estudo de hoje é esta: na nova terra em que habita a justiça, Deus proverá um lar eterno para os remidos e o ambiente perfeito para a vida, amor, alegria e aprendizado eternos em sua presença. Pois aqui o próprio Deus habitará com o seu povo, e o sofrimento e a morte terão passado. O grande conflito estará terminado e não mais existirá pecado. Todas as coisas, animadas e inanimadas, declararão que Deus é amor, e Ele reinará para todo sempre. Amém. Esta é a verdade e eu creio nisto. Bem, chegamos ao fim da nossa série Nisto Cremos, as grandes verdades da Bíblia. Toda a nossa equipe se empenhou o máximo, com dedicação, profissionalismo e muita oração, a fim de que o conteúdo dessa série ajudasse você a compreender melhor o conteúdo maravilhoso da Palavra de Deus. E, acima de tudo, que essa compreensão da Bíblia possa levar você a tomar decisões importantes ao lado do Senhor. Um grande abraço, fique com a bênção de Deus, hoje e sempre.